Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje nós vamos analisar uma questão que é pesada, né? Por que existem tantos corruptos na maçonaria? Foi uma pergunta aqui, né? Pergunta não, foi a afirmação do Luiz Enoch. Porra, cara, que nome pesado, Luiz Enoch. Enoch é o cara que viu Deus, né? Para quem não conhece, é o Evangelho de Enoch, né? Ele é um evangelho, na verdade, oficial lá na igreja, na igreja etíope, né? Na igreja etíope, ortodoxa etíope, se eu não me engano. Não me engano. Como nós temos na igreja de Roma, né? O Novo Testamento ali, que são os livros, lá nós temos os evangelhos, né? Evangelho quer dizer boa nova. Ou não. Então lá na igreja etíope, né, esse livro de Enoch, na verdade, só falando um detalhe, esse livro de Enoch foi achado, né, do século I, né, foi achado no século I, e depois ele foi agregado lá na igreja etíope, né, na igreja ortodoxa etíope. Só um detalhezinho, nada a ver, né, com o vídeo. Mas é que daí ele fez a seguinte pergunta, né? Aqui, ó. Já vamos pôr aqui, vamos ver aqui, ó. 19. Na maçonaria tem vários corruptos, sindicância altamente falha, pois querem agradar o irmão que é o padrinho. Olha só, né? Porra, cara. Maçonaria hoje é ridícula, vive em defeitos históricos dos irmãos do passado. Foi no vídeo que eu fiz lá da demissão da maçonaria. Pois é, muito obrigado de qualquer forma, aqui é o Luiz Enoch, né? E eu, para quem não sabe, que está chegando pela primeira vez aqui, eu sou Luiz Miller, mestre maçom, e peço para você fazer sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos. Já deixa o like, faça o seu comentário aqui como Luiz Enoch. Vamos tentar trazer essa ideia, né? Ver o que está acontecendo, afinal de contas, né? Certo? E deixa o seu like, ative as notificações, faça o seu comentário aí, certo? E inscreva-se, obviamente, aqui no canal. E eu queria deixar para você aqui um recado do nosso patrocinador, Palladio Recursos Financeiros, para você, de fato, fazer um planejamento para o seu futuro, né? O mundo não é hoje, né? Você tem que ter um planejamento, senão o bicho está pegando aqui no nosso país maravilhoso. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão. Pois bem, aqui ó, você veja, ó, Luiz Enoch, na maçonaria tem vários corruptos, né? Então a alegação é essa: sindicância altamente falha, pois querem agradar o irmão que é o padrinho. Maçonaria é ridícula, vivem defeitos históricos dos irmãos do passado. Então essa é a visão aqui do querido Luiz Enoch, né? Que eu concordo em partes. Concordo em partes por quê, né? Obviamente, né? Não é uma... Assim, existe uma questão, só para você entender o que eu estou falando, né? A maçonaria trata-se de uma linha que trabalha através da influência espiritual da iniciação. É uma ordem iniciática por natureza. Para o indivíduo, né, se você pegar, por exemplo, para quem não conhece, tem a história lá do Pitágoras, né? O Pitágoras foi um sábio 580, 570, lá na Grécia, né? Nasceu na ilha de Samos, né? Daí teve umas aulas, conheceu, né? Ele é contemporâneo do Tales de Mileto, que deu uma carta para ele. Então ele viajou, foi ser um sacerdote egípcio, né? Foi sequestrado, foi para a Babilônia, foi para o Oriente, ali, né? teve um contato muito grande com vários sábios, né? Que era um costume que acontecia. Depois ele teve uma jornada na vida dele, assim, de busca de conhecimento, né? Isso que eu quero dizer. E depois disso ele voltou lá para Magna Grécia, né, que é o sul da Itália ali, e montou lá a sua escola em Crotona, certo?
era uma escola que trabalhava justamente com esse conceito da iniciação, né, e trazia esses valores, né, que são valores tradicionais também, né? Tudo isso aí está cerrado nos versos de ouro de Pitágoras, né? Então, era uma disposição iniciática. E esses versos de ouro tratam-se também, né, de uma jornada iniciática, né? Como outras coisas, como, por exemplo, a comédia lá do Dante Alighieri, também se trata dessa questão, né, dessa jornada, né? Essa jornada, na questão do Alighieri, é uma jornada de libertação, né? Certo? Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso tudo, seu maluco, nessa pergunta? O que esse cara quer dizer com isso tudo? Certo? Que a pessoa ela tem que estar preparada para iniciar, para trilhar essa odisseia, trilhar esse caminhar, trilhar essa jornada, né? Então, tem que ter alguns elementos qualificadores, né? Tendo em vista que a essência da maçonaria justamente é o trabalho nesse caminho, nessa jornada, né? Que é a jornada de busca à sua essência. A maçonaria tem esse objetivo e não outro, né? Que é caminhar para dentro, né? Fiz até um vídeo esses tempos aí, não sei se soltei antes ou depois desse aqui, que para quem não sabe eu vou gravando, tem uns dias que eu gravo vários vídeos e tal. Então o que acontece? Eu falei do vitriol, né? O visita interior e terra, retificando e Vênus ocultam lá, certo? Então se trata disso daí. Isso aí se trata dessa questão. E daí, o que ele está alegando aqui, com razão, na verdade, é justamente essa disposição de nós observarmos que muitos indivíduos sem a qualificação necessária acabam adentrando nas fileiras da maçonaria. E isso é verdade. Isso é verdade. O motoqueiro passando do teu lado, arrepiando. Isso é verdade. E daí, o que acontece? Isso daí, quando há esse afrouxamento, como ele falou, da escolha de pessoas qualificadas, a organização, essas pessoas desqualificadas, é tipo aquela historinha assim, que uma maçã podre estraga as outras. Essas pessoas desqualificadas, elas vão trabalhando em um processo que vai criando uma maçã podre mesmo, vai degenerando, né? Porque o objetivo, qual que é o objetivo da maçonaria? O fundamental é isso que eu falei, é a busca da essência, a fim de atualizar a potencialidade, enxergar os seus defeitos e fomentar, agregar, fazer parte da natureza, valores e virtudes, né? Cada pessoa tem essa busca dentro da maçonaria, é isso. Né? Daí tem a pessoa que trabalha muito com caridade, né? Uma vertente muito grande, solidariedade da maçonaria, daí tem a questão social, tem a questão política da maçonaria, a questão estrutural da política maçônica, lá dos grandes orientes, né? Do grande oriente, da parte administrativa, né? Tem os poderes lá, executivo, legislativo, judiciário, né? Cada irmão assim tem essa sua disposição para ajudar a maçonaria do jeito que puder em todos esses quesitos, né? Na sua busca pessoal, mas também na questão estrutural, né? Que se trata dessa questão da caridade, se trata da questão, por exemplo, social, né? De trabalhos, eventos, né? Etc. e tal, no trabalho da caridade, no trabalho junto às potências. Então, essa questão, na verdade, né? A gente ver que se entra um cidadão, né, que não tem essa predisposição, que não tem esse conhecimento vasto e amplo a respeito desses contextos da maçonaria, certo? Principalmente do doutrinário, que é o que eu mais me dedico, né, a estudar, independente Sim, tem meus ritos, né, meu rito adoniramita, meu rito moderno, nas ordens inglesas, norte-americanas, certo? Que eu estudei mais, mas também o rito escocês, estudei bastante o rito escocês, o rito brasileiro estudei pouco, né? O rito escocês retificado estudei razoavelmente, etc. e tal. Então tem essas questões, mas eu estudo mais ou menos a questão da doutrina, minha pegada é mais isso daí. Mas cada um com suas qualificações, né? Com suas qualificações. E daí, se não existe, né? Se a pessoa não tem essa qualificação, ela é desqualificada, né? Como diz o termo, né? Começa a trabalhar para um processo degenerativo dentro da organização. E sim, daí eu concordo, né, com o Luiz Enoch, que isso daí é uma falha grande, né? Às vezes, chamar uma pessoa, isso daí é um grande erro, sabe? Isso é um grande erro, né? Se você pegar a história da maçonaria, você vai ver que a maçonaria é feita, né? Ela sempre foi feita por pessoas comuns, não grandes líderes, não, os caras mais importantes, os caras mais... Não são esses caras. Esses caras têm tanta coisa na cabeça, o cara que é poderoso, né? O cara, sei lá, o cara é um político. Tem política na maçonaria? Tem. Tem bastante, inclusive, né? Tem grandes empresários, cara milionário na maçonaria? Tem, sabe? Só que o problema é o seguinte, se você vai pegar esses caras, eles são tão ocupados, né? Tão ocupados com seus afazeres diários,
né? Porque para o cara ser poderoso, ele tem que pôr toda uma rede, ele tem que cuidar da rede dele. Se ele é um político, ele tem que se dedicar às coisas ligadas à política, ao que ele está trabalhando, né? Se for um deputado estadual, for federal, ou for, sei lá, um senador, cara, ele vai ter uma pancada de coisa. Você acha que ele vai ficar se incomodando com maçonaria? Certo? É difícil, né, cara? Então, a maçonaria, de fato, é feita por pessoas, assim, vamos dizer, classe média, né? Classe média, né? Que se chama hoje, que a gente nem sabe qual que é classe média, certo? Mas é essa que é a pegada. E, obviamente, né, tem que se ter em vista aí toda essa questão que eu falei, né? Que, de fato, né, a sindicância falha, né, de pessoas que entram e de repente têm objetivos diferentes do que se refere à maçonaria, né, como o cara quer ficar rico, às vezes o cara é ignorante, já aconteceu isso daí, né? Ignorante no sentido que não queria compreender, porque era um cara, pô, acadêmico, formado, tinha formação, não sei o que, já aconteceu comigo, eu falo porque já vi, eu já passei isso na pele. Você vai lá, conversa com o cara, esclarece, fala o que é maçonaria, quais são os objetivos, como é que trabalha, tem que fazer trabalho, tem que se dedicar, tem que vir na reunião, e o cara vai lá, vai por um tempo, ele segue o teu conselho, depois você vê que era tudo uma máscara, né? Então a maçonaria também tem esse outro detalhe, né, que é uma organização, né, é um sistema muito interessante, porque a pessoa tem que participar, né? E à medida que ela vai participando, se ela tem alguma máscara, ela vai cair com certeza absoluta, né? Com o tempo, as máscaras caem. Pode levar um mês, 2 meses, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, etc. Quanto tempo for, às vezes até mais, mas uma hora cai. Daí você vê que de fato é a fria que é o negócio. Bom, espero que tenha passado o recado aí de forma clara, certo? E de qualquer forma agradeço aqui ao Luiz Enoch, que eu concordo em partes aí com a sua colocação da questão da falha desses sindicantes e obviamente, né, isso daí desencadeia, né, um processo totalmente degenerativo dentro das minhas maçônicas. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e convido você, obviamente, a conhecer meu site luismiller.com.br, onde tem muito material bacana, e até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço.